Bom dia, irmãos, que a graça e a paz seja convosco, amém. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, Malaquias, capítulo 4. Último sermão dessa série. Verso de 1 a 6. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te suplicamos diante da tua palavra. Te pedimos graça, graça sobre graça. Diante de palavra, Senhor, tão dura que temos de ouvir, que o Senhor, por favor, quebrante os nossos corações. Que o Senhor, por favor, converta corações para a glória e para a honra do teu santo e excelso nome, Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Há uma música chamada Wake Me Up, e ela fala sobre alguém que caminha pela vida meio que adormecido. E tem uma parte dela, o refrão principalmente, fala o seguinte: me acorde quando tudo isso acabar, quando eu for mais sábio e quando eu for mais velho. Essa é uma canção que expressa o desejo de muitas pessoas de escapar de qualquer confusão presente, de passar pelas dificuldades da vida, pelas coisas ruins, até que o pior já tenha passado. No entanto, a vida nem sempre nos permite dar essa pausa, nem sempre nos permite ter momentos de adiamento de circunstâncias. Nem todos os momentos difíceis podem ser simplesmente superados, adiados ou ignorados com o passar do tempo. A espera por mais sabedoria, por mais maturidade, não nos protege de todas as realidades duras que nós precisamos enfrentar. O profeta Malaquias nos alerta exatamente sobre isso, sobre um dia em que não haverá adiamento, em um dia que não haverá mais espera, pausa ou qualquer outra coisa, um dia que não haverá como escapar, um dia que não haverá como adiar. Ele escreve ou descreve um dia que não esperará até nós estarmos mais sábios, mais velhos, não esperará até que nós tenhamos corrigido alguma coisa. Neste dia, ou este dia virá como um fogo implacável que queimará os soberbos, os arrogantes, os impiedosos, os que praticam a iniquidade como palha. E não haverá como adiar ou escapar da justiça de Deus.
Contudo, para aqueles que temem o nome do Senhor, o texto também diz, será como o surgimento do sol da justiça, trazendo cura e vitória. Hoje nós veremos esse texto que trata sobre o grande e terrível dia do Senhor dos Exércitos e como nós devemos viver à luz dessas coisas. O povo de Israel, como nós já vimos, após retornar do exílio, estava no exílio babilônico e reconstruiu o templo, então aguardava a vinda do Senhor. Mas eles não estavam preparados para receber o rei Messias. Malaquias capítulo 3, do verso de 1 a 3, nós já vimos, revela que o povo era espiritualmente impuro e incapaz de suportar a vinda desse rei Messias, a vinda do Senhor. Seu pecado principal era a indiferença, expressa por meio de desobediência, expressa por meio de desprezo à lei de Deus, onde eles traziam sacrifícios defeituosos, eles ignoravam os dízimos e as ofertas, eles se divorciavam das suas esposas, a qual tinham feito aliança, eles eram infiéis em várias coisas, e todas as vezes que o Senhor os repreendia, eles eram indiferentes, e eles não se arrependiam. Agora, apesar disso, havia um remanescente, há um raiar de luz no meio de tudo isso. No meio de toda essa indiferença, havia um remanescente justo que temia a Deus, e diz as Escrituras ainda no verso de número 16 do capítulo 3, que aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para aqueles que temem o Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. O Senhor estava escrevendo seus nomes em um livro, as suas ações, pretendendo, como diz então o verso 17 e 18, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. O Senhor escreveu todas estas coisas e pretende poupá-los no dia do julgamento vindouro. Deus conhece quem são os seus, e no retorno do Senhor, todos os hipócritas, todos os arrogantes, todos os que praticam a iniquidade serão expostos. Então nós devemos examinar a nossa própria vida, a nossa própria fé, para garantir se nós estamos realmente na fé e confirmar a nossa eleição, conforme as Escrituras já nos ensinam, por exemplo, a partir do livro de 2 Coríntios. 2 aos Coríntios, no capítulo 13, o verso de número 5, o apóstolo exorta esses irmãos da igreja de Corinto: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estejais reprovados. Se você avançar um pouco mais, essa também é a realidade ainda do Novo Testamento, na segunda epístola que escreveu Pedro, no capítulo 1, o verso de número 10, após exortar estes irmãos a uma série de virtudes, ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Portanto, irmãos, a partir desse texto de Malaquias, nós aprenderemos uma verdade inegável, de que o julgamento vem, mas há uma oportunidade de restauração para os que se arrependem e obedecem à lei de Deus. Sim, é o que nós aprenderemos. O julgamento vem, mas há uma oportunidade de restauração para os que se arrependem e obedecem à lei do Senhor. E nós veremos isso em 3 partes naturalmente encontradas nesse texto, do verso 1 ao 6. A primeira está do verso 1 ao 3, aqui o anúncio do julgamento. A segunda, no verso de número 4, há um chamado à obediência, a lembrar-se da lei de Moisés. E a terceira parte, uma promessa de restauração, onde nós temos o verso 5 e o verso de número 6. Então, olhando aqui para os primeiros 3 versículos, o anúncio
de um grande dia, o anúncio do julgamento, nós temos: o fogo consumirá todos os ímpios. E o texto, volte os seus olhos novamente, o texto começa então mostrando uma imagem forte, uma imagem apocalíptica de julgamento que se aproxima e que é certo: pois eis que vem o dia. Além disso, o dia do Senhor aqui é descrito como um fogo devorador, um forno ardente, e arde como fornalha. Essa expressão, pois eis que, coloca em evidência para nós, ou dá uma ênfase da aproximação desse dia e da certeza deste dia. Pois eis que vem o dia. Então ele está dizendo: este dia não está longe, esse dia está próximo. E uma outra característica, um outro aspecto desse dia é que ele é certo. Ele virá, ele se aproxima. Não era isso que eles estavam pedindo? Eles estavam pedindo, ou eles estavam perguntando no verso de número 17, o finalzinho: onde está o Deus do juízo? Verso 17 do capítulo 2. Onde está o Deus do juízo? E então eles pediam esse dia, eles pediam o dia da vingança do Senhor, eles pediam o dia do Senhor. E o Senhor então responde para eles: sim, esse dia virá, esse dia vem e não demora. E é interessante porque parece-me aqui as mesmas palavras que o Senhor disse a Abacuque. Abacuque, quando ele olhava então para que o Senhor disse que levantaria uma nação ímpia para destruir o povo, ou melhor, para disciplinar o povo, Abacuque não pôde entender. E então o Senhor diz para ele: escreve esta visão e espera. Se ela tardar, espera. Seja paciente, porque na nossa percepção parece mesmo que este dia tarda, parece mesmo que este dia não vem. Mas essa expressão iniciada aqui no verso de número 1 do capítulo 4, está exatamente para nos dizer que esse dia se aproxima, e esse dia é certo. E nós vemos aqui também que o dia é descrito como fogo devorador, um fogo ardente, e esse fogo é uma metáfora para o julgamento divino. Uma metáfora que nos aponta então para a realidade de que esse julgamento será total e será implacável. Além de se aproximar, além de ser certo, ele será definitivo, ele será total e ele será implacável. E o que acontecerá nesse dia? Esse dia vem, esse dia é certo, esse dia se aproxima, esse dia trará o julgamento divino, que é total e é implacável. E o que acontecerá nesse dia? O verso de número 1 ainda continua dizendo: aqueles que agem com soberba, que praticam a maldade, serão reduzidos a palha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho ou palha. Aqueles que agem de maneira arrogante, aqueles que praticam o mal, serão reduzidos então a palha. E é interessante isso aqui, porque esta é uma imagem da fragilidade, da inutilidade deles. Não há onde se esconder. Todo o poder que eles têm, toda a influência que eles têm, todas as coisas favoráveis ao seu respeito não lhes ajudarão. E a figura aqui de dizer que é restolho ou palha é exatamente para mostrar para nós uma imagem da fragilidade daqueles que enfrentarão esse grande dia. O dia do julgamento, da inutilidade, porque a palha só serve para ser lançada no fogo. Inútil, frágil diante da justiça de Deus. Note, o texto ainda continua dizendo: o dia que vem os abrasará. Há uma ênfase ainda maior, há uma repetição nisso: o dia que vem os abrasará. A palha não pode resistir ao fogo, e o texto é enfático ao declarar. No finalzinho ele vai dizer então: não deixará raiz e nem ramos. Isso mostra aqui, ou é um símbolo da completa aniquilação total, desde a raiz até o ramo, aquilo que se vê e aquilo que não se vê. O Senhor está mostrando que este dia virá, ele é certo, esse dia se aproxima,
Esse dia será o grande julgamento para todos os soberbos, para todos os arrogantes, e note a palavra todos. Não há quem escape desse dia. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como a palha ou restolho, o dia vos abrasará, ou o dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. O que nós temos aqui é que todos aqueles que praticam a iniquidade diante do Senhor, diante dos seus olhos, aqueles que não temem o nome do Senhor, enfrentarão esse dia e eles não escaparão. A figura de não deixar nem raiz nem ramo é interessante, porque isso aqui nós podemos aplicar no seguinte: hoje muitos podem esconder os seus pecados como a raiz de uma árvore que não é vista. Muitos podem abrigar no seu interior pecados dos quais os homens nunca serão conhecedores. Muitos podem alimentar e viver sua vida inteira com esse tipo de vida. Mas esse dia, diz as Escrituras, quando o Senhor trouxer o fogo abrasador, não restará mais esse tipo de coisa. Não é apenas, entenda, não é apenas aquelas ações que são externas e que podem ser verificáveis na figura aqui dos ramos, mas também aquelas motivações que inclinaram as ações, que inclinaram as palavras, que inclinaram os pensamentos. Todas estas coisas então serão colocadas nesse dia, e é impressionante e é importante dizer que um dia, lá no início, o Senhor nos deu um exemplo do juízo de toda a impiedade, e Ele destruiu toda a terra com o dilúvio. Mas por todas as Escrituras, depois daquele evento, quando o Senhor prometeu que nunca mais destruiria a terra com água, então Ele promete que será destruída com fogo, e junto com ela todos os soberbos e todos que cometem perversidade, os inúteis. Mas veja, apesar disso, apesar do que nós temos aqui, neste dia que é certo, neste dia que se aproxima, nós temos uma oposição clara entre os ímpios e os injustos. Enquanto os ímpios serão consumidos, enquanto para este dia reservado, que o Senhor reservou, os ímpios serão destruídos, os justos, veja o verso de número 2 e 3, o contraste é feito com aqueles que temem ao Senhor. O dia final trará novamente uma diferença. A partícula mas, ou porém, para vós outros, e note, quem são esses outros? Os que temeis o meu nome. Os que temem ao Senhor, e é exatamente retratando o verso de número 16 do capítulo 3, os que temiam o Senhor, falavam uns aos outros, lembravam do seu nome. Para vocês que temem o meu nome, não temam este dia. E é impressionante porque no final do verso de número 5 do capítulo 4, ele descreve ou dá dois aspectos deste dia: grande e terrível. O mesmo dia, o mesmo evento trará consequências diferentes para pessoas diferentes. Para aqueles que temem o Senhor, este dia será glorioso. Para aqueles que são perversos, para aqueles que praticam a iniquidade, que viveram a sua vida zombando da piedade, este dia será terrível. E então aqui mais uma vez, como ele apontou no verso de número 18 do capítulo 3, mais uma vez e finalmente, completamente vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença está nas palavras, a diferença está nas ações. Como já apontei no verso 16 do capítulo 3, eles têm ações e palavras quando eles falam uns aos outros, porque falar uns aos outros acerca de Deus exige uma ação, a ação de falar.
a diferença nos pensamentos. Quando diz, o final do verso 16, do capítulo 3, eles se lembravam do nome do Senhor. Diferença em palavras, diferença em ações, diferença em pensamentos. E agora, o último contraste é posto. O contraste final, onde não há mais nenhuma razão para mostrar um contraste novamente, porque esse contraste vem se mostrando ao longo da história. Esse contraste vem se mostrando entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Veja, ninguém pode olhar o seu coração, não há como ver, não há como sondar, mas uma coisa é certa e o nosso Senhor nos ensinou: a boca fala do que o coração está cheio, então eu provo que está no teu coração pelo que tu dizes, pelas palavras que tu dizes, como tu conversas. Eu provo que está no teu coração pelas tuas ações, eu provo que está no teu coração ou nos teus pensamentos por aquilo que tu falas e como tu ages. Se tu és um perverso, se tu és um justo, se tu és alguém que serve a Deus ou alguém que não serve. Já viram aquelas pessoas que, quando repreendidas, as primeiras coisas, ou a primeira coisa que ela pensa é no texto de Mateus: ó irmão, não julgueis para não ser julgado. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que a lei foi estabelecida para isso. Nós temos o padrão, nós temos a regra, onde todos nós estamos submetidos, e diante da qual todos nós devemos passar. Os ímpios serão consumidos, mas os justos certamente serão poupados, como diz o verso de número 17. Serão poupados deste dia, como um pai poupa o filho que serve. Enquanto os ímpios são destruídos pelo fogo, note, o justo experimenta o sol da justiça. Verso de número 2 do capítulo 4: mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Uma imagem de cura. Infelizmente a nossa tradução aqui traduziu trazendo salvação. Há essa ideia, mas essa ideia ela é um pouco mais distante do que a palavra hebraica quer mostrar. A palavra hebraica ela quer mostrar exatamente isso: cura, restauração. Note, eles estão com chagas. Como diz Isaías, eles estão com essas chagas abertas, eles estão com essas feridas abertas. O pecado veio e abriu essa chaga nele. E o Senhor diz para aqueles que temem o nome: essa chaga, essa ferida será curada. O remédio para o pecado. O sol da justiça virá, trazendo restauração. Note que isso aqui é o que a Escritura promete, e em toda ela nós temos essa promessa. Veja, Lucas capítulo 1. Lucas no capítulo 1, verso de número 78 e 79. Zacarias está aqui louvando ao Senhor. E no meio do seu louvor, no verso 78 e 79, ele diz: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente. A mesma figura de Malaquias. O sol nascente nas alturas, para alumiar. Note como esse sol da justiça nasce: para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Sombra da morte é alguém que está ferido como que de morte, alguém que precisa de cura, alguém que precisa de restauração para que a vida seja lhe dada. Ele está em trevas, ele está sob a sombra da morte,
ele está distante do caminho da paz, mas o sol da justiça nascerá para aqueles que temem ao Senhor e trará cura nas suas asas. E é impressionante também essa figura, porque na Escritura, todas as vezes que você olha asas, é uma representação da proximidade de Deus, da sua proteção, do seu abrigo sobre o seu povo, onde o seu povo encontra abrigo, onde o seu povo encontra refúgio. Malaquias fala de cura em suas asas. Ele está apontando para que no dia do Senhor, os que temem ao Senhor não apenas escaparão do julgamento, mas também encontrarão refúgio, restauração plena sob a proteção do Senhor. O sol da justiça também traz uma outra imagem, note, além de cura, ou como está na nossa tradução, salvação nas suas asas. E não está errado, tá, irmãos? Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Trará cura, trará alegria. Mas principalmente no verso de número 3, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Trará vitória e vitória completa. Eles pisarão os ímpios. Os que temem ao Senhor pisarão os ímpios, que se tornarão ou se tornaram como cinzas debaixo dos seus pés. A metáfora de pisar sobre os inimigos tem precedentes aqui no Antigo Testamento, onde pisar sobre alguém é algo como um símbolo de domínio e completa vitória. Josué capítulo 10, por exemplo, verso 24 e 25, Josué ordena que os líderes de Israel coloquem os pés sobre os pescoços dos seus inimigos, dos reis derrotados, simbolizando sua vitória total sobre eles. Josué diz: não temais, nem vos espanteis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejais. Salmo 110, 1 diz: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés, debaixo dos teus pés. Este texto messiânico refere-se à promessa de que o Messias triunfará finalmente sobre todos os seus inimigos, colocando-os debaixo dos seus pés. E o que dizer do Novo Testamento quando diz que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés? Vitória completa e vitória final. Logo, a imagem de pisar ou colocar os inimigos sob os pés é o símbolo da sujeição e conquista total. E aqui em Malaquias, essa vitória final é atribuída aos justos, que experimentarão a vitória de Deus sobre os perversos no dia do julgamento. A ideia aqui é que o julgamento de Deus trará destruição aos malfeitores, cura aos fiéis, vitória aos fiéis. Os ímpios, note, são passivos no julgamento. Eles não têm como fazer absolutamente nada. Não há como adiar. Não há como fugir. O apóstolo Pedro diz que nesse dia não se achou lugar nem para os céus, nem para a terra, nem para o sol, nem para a lua, nem para as estrelas. Não se achou lugar para eles. Como se achará lugar para um ser tão pequeno, tão insignificante, que é comparado como restolho ou como palha? Os ímpios são passivos no julgamento, eles são consumidos pelo fogo. Agora note, enquanto isso, os justos são ativos no julgamento. A figura é: pisam sobre as cinzas dos ímpios. No Antigo Testamento, os justos muitas vezes clamam pela justiça de Deus contra o ímpio, especialmente quando eles sofrem na mão deles. A expectativa de que Deus traga julgamento aos malfeitores e vingança
ou vindicação sobre os justos é um tema recorrente nas Escrituras. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmos 37, verso 9 a 11, diz: pois os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Dentro em pouco o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar, e ele não estará lá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Essa é a mesma ideia de Malaquias aqui. Os ímpios serão destruídos e os justos herdarão a terra. A ideia de que os perversos são pisados sob os pés dos justos representa o julgamento final de Deus, onde os papéis se invertem. Os papéis se invertem. Quem está dominando sobre Israel nesse momento? Babilônia. Quem não tem morada permanente nesse momento? Israel. Eles estão como que os babilônios pisando sobre eles, avançando sobre eles. E aqui no julgamento final, o Senhor está mostrando que os papéis se invertem. Aquele que oprimia é julgado, aquele que vive em rebelião é julgado, e os que foram fiéis a Deus são exaltados. E você pode me perguntar: pastor, como isso tem a ver conosco neste dia? Tudo. O texto liga a destruição dos ímpios ao dia em que o Senhor agirá. Note isso. Verso de número 3, ele diz: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia em que preparou, isso sublinha duas coisas. Primeiro, a autoridade soberana de Deus sobre o julgamento e a justiça. Ele estabeleceu um dia. Ele estabeleceu um dia. Abra comigo Atos capítulo 17. Atos 17, verso de número 31. 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A soberania, a autoridade divina que estabeleceu um dia para julgar a todos. Enquanto isso, muitos pecadores, muitos zombadores, muitos escarnecedores se deleitam, como diz o Salmo 73, eles falam contra Deus, eles se opõem contra Deus, eles pisam os justos, eles fazem o que eles bem entendem, ou pelo menos o que eles acham que estão fazendo como bem entendem. Eles não seguem a Deus, eles aborrecem o caminho da paz, eles aborrecem o caminho da piedade, e parece-lhes que nada acontece. Eles mentem, eles roubam, eles enganam. Juízes se fazem como deuses, tomam decisões sobre coisas que não lhes compete. Políticos, pastores, presbíteros, crentes que vivem a vida como se Deus não tivesse estabelecido esse dia, mas a mensagem é: pois eis que vem o dia. E ele não tarda, ele se aproxima. E ele não falhará, ele é certo. Nesse dia todas as vergonhas serão expostas. Todas as coisas ocultas dos homens serão reveladas. Todas as tuas palavras maliciosas, pecaminosas,
todos os teus pensamentos e todas as coisas que tu falaste longe de qualquer homem que tu te envergonhava de falar, todas as tuas ações feitas distante dos olhos de alguém que poderia te julgar, mas não distante dos olhos daquele onde todas as coisas estão nuas e patentes, aos olhos daquele a quem nós devemos prestar contas no dia, naquele dia que ele estabeleceu. E isso há uma ênfase no texto de Malaquias, porque essa não é a primeira vez que Malaquias está falando isso. Note, voltando ao texto de Malaquias, ele já falou implicitamente num verso e mais explicitamente no outro. Capítulo 3, verso 17, ele fala novamente, explicitamente, naquele dia que preparei. E implicitamente, no verso 18, então vereis outra vez a diferença. Quando? Naquele dia, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, o dia estabelecido pelo Senhor. E isso aqui traz para nós duas coisas. Além de nos mostrar essa autoridade soberana de Deus, que estabeleceu esse dia, o dia já está marcado, embora nós não saibamos. O dia já está marcado. E porque ele estabeleceu este dia, nós deveremos, primeiro, aos ímpios, aos que praticam a iniquidade, isso deveria trazer para eles um arrependimento completo e verdadeiro. Isso deveria causar-lhes terror a ponto de se esconder naquele a quem o Senhor estabeleceu como mediador, a ponto de beijar o filho para que ele não se irrite, a ponto de abraçar o único nome estabelecido entre os homens, o único caminho que Deus estabeleceu para um relacionamento com ele, Jesus Cristo, o Senhor. Atos 17:31 nós lemos, ele estabeleceu um dia que vai julgar as nações e todos por meio de um varão, e este varão é o Senhor Jesus Cristo. Abandone a sua vida de rebelião contra o Senhor, abandone a sua vida de pecados, abandone a sua vida que é pautada pelo prazer do momento, abandone a sua vida de não seguir os caminhos do Senhor e seguir pelos caminhos dos ímpios. E você que tem como nome cristão, abandone os seus pecados de olhar para esse caminho e dizer, como o verso 14 do capítulo 3, inútil é servir a Deus. Abandone todo pecado, toda transgressão que lhe leva para longe de Deus, porque os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Diante deste dia do julgamento, todos os ímpios deveriam olhar para si e dizer: eu devo me voltar para este Deus soberano, que é toda a autoridade, o juiz máximo de toda a terra. Ao ímpio, Deus chama ao arrependimento. E aqueles que andam na justiça, aqueles que em meio a esta total indiferença, aqueles que ainda que o povo esteja dizendo em que o Senhor tem nos amado, oferecendo sacrifícios imperfeitos ao Senhor, negligenciando os dízimos e as ofertas, o completo caos no meio do povo de Deus. Há algum remanescente lá no meio que está temendo o nome do Senhor, e a estes Deus está dizendo: paciência, paciência. Os ímpios parecem prosperar, os soberbos parecem crescer,
e às vezes até nos pisar. Fazem leis contra o avanço do reino de Deus, contra as leis de Deus. E enquanto vocês esperam, enquanto vocês passam por essa tribulação, enquanto vocês passam por essas lutas, paciência. Abra comigo Romanos capítulo 5. Verso de número 3. Diz as Escrituras: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esperança, esperança fortalecida, esperança do dia em que o sol da justiça brilhará. Mas o ponto teológico fundamental da passagem de Malaquias é que ninguém, absolutamente ninguém, escapa do julgamento de Deus. Ninguém haverá como escapar. Não haverá um só lugar onde os homens possam se esconder. Se você é um leitor atento da Escritura, você vai lembrar do texto de Apocalipse, onde Deus começa a exercer o seu juízo. Os homens então dizem que as montanhas devam cair sobre eles, porque eles querem se esconder da presença do Todo-Poderoso. Não há como se esconder da presença dele. O ponto principal é que o julgamento de Deus virá e ninguém escapa deste dia, a não ser aqueles que temem ao Senhor, que serão poupados, como ele disse, como um filho que serve ao seu pai. O destino dos homens é determinado por Deus e é refletido na sua fidelidade ou na sua rebeldia ao pacto. A segunda coisa que nós temos aqui nesse texto está no versículo de número 4. Diante do grande dia, diante do terrível dia do Senhor que está vindo, que se aproxima, e que é certo, há um chamado à obediência quando ele disse: lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés. Após descrever esse julgamento, Malaquias então chama o povo a se lembrar desta lei. E do que especificamente? Estatutos e juízos. Obrigado. Estatutos e juízos que foram entregues em Horebe. Ele está mostrando ou apontando para o pacto novamente, estabelecido com o povo. Essa lei representa o pacto de Deus e entre Deus e Israel, e serve como base para a vida reta, para a vida piedosa, para a vida fiel. Em Malaquias, no capítulo 4, verso de número 4, carrega então um peso teológico significativo aqui, especialmente quando o analisa, ou quando analisada nas Escrituras, na revelação divina, seguida de um chamado à ação. Todas as vezes na Escritura nós temos isso. Deus se revela, em seguida a essa revelação, há um chamado à ação. Deus não se revela por se revelar. Ele tem um propósito. Ele tem uma chamada. Então note, aqui não é diferente. Após anunciar o julgamento que se aproxima, que é certo, e a vitória dos justos sobre os ímpios, Malaquias faz uma transição importante ao chamar o povo a lembrar-se da lei de Moisés, dos estatutos, dos juízos que foram dados por Deus em Horebe, no Sinai, onde mostra ou recapitula ou revisita a libertação do povo, e em seguida Deus dizendo: eu vos tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus, e vocês vão fazer isso agora.
Então esse padrão de revelação divina, seguido de um chamado de obediência, é recorrente ao longo de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança até a Nova. E é fundamental para a compreensão do relacionamento entre Deus e o seu povo. E o chamado aqui é designado pelo verbo lembrar, que aqui não implica simplesmente recordar, trazer à memória, mas implica exatamente em praticar, obedecer, retornar à prática desta lei, pois o povo não estava mais fazendo isso. Esse convite à obediência, esse chamado à obediência, indica que o julgamento de Deus está diretamente relacionado à fidelidade do povo à lei de Deus. Irmãos, quantas vezes nós temos sido expostos à revelação divina, a chamados à obediência, e ainda permanecemos desobedientes? Quantas vezes estamos domingo após domingo ouvindo pregações e pregações e ainda não mudamos? Permanecemos indiferentes como o povo de Israel. Permanecemos nas mesmas coisas, no mesmo pensamento, nas mesmas concepções, sem mudar. E isso vai endurecendo os nossos corações, a ponto de que o arrependimento não lhe alcança mais, a ponto de que Deus começa então a te entregar aos desejos, às concupiscências do teu próprio coração. Se for eleito para que tu prove as misérias do pecado e de lá você clame ao Senhor e de lá Ele te restaure. Se for reprovado, para a tua própria destruição. O fato é que Deus, todas as vezes que dá uma revelação, Ele deu a revelação para o povo. O povo queria o dia da vindicação do Senhor, o povo queria o dia do juízo. Onde está o mensageiro da aliança? Onde está o Rei Messias? Nós desejamos o Rei Messias. O que eles não sabiam é que o dia da vinda do Rei Messias não seria bom para eles. Não seria bom para eles. O apelo à memória e a obediência à lei reafirma aqui o pacto sinaítico ou pacto mosaico como um fundamento da relação entre Deus e o seu povo, resumido nas 10 palavras ou nos 10 mandamentos, em que todos os domingos nós estamos lendo. Em outras palavras, a justiça divina aplicada no julgamento está enraizada na fidelidade ao pacto. Bênçãos e maldições pactuais. Esse apelo à fidelidade reflete o padrão do pacto estabelecido em Deuteronômio do 28 a 30, onde a lei é repetida e onde novamente nós vemos estas coisas. Deus anexou bênçãos aos seus mandamentos, de sorte que quando nós cumprimos, nós desfrutamos destas coisas. Quando nós desobedecemos, nós também desfrutamos daquilo que Ele anexou quando falou, se o povo quebrasse o seu pacto. O pacto mosaico, portanto, é um fundamento entre a relação de Deus e Israel, entre Deus e o seu povo. Inclui os 10 mandamentos e toda a regulamentação que se seguiam. Foi um pacto que Israel deveria viver como um povo escolhido de Deus, e é descrito nisso na lei do Senhor. Então esse pacto incluía promessas de bênçãos para os obedientes e advertências de maldição para os desobedientes. A justiça divina é aplicada como julgamento. Malaquias deixa claro que o julgamento vindouro está enraizado na justiça divina. Deus é justo, sendo sempre aplicado em conformidade com o seu pacto.
E essa é a estrutura colocada em Deuteronômio 28 a 30, como já vos disse, que descreve duas realidades: bênçãos aos que obedecem, maldições para os que desobedecem. E Malaquias reafirma que o julgamento de Deus sobre os ímpios, a restauração dos justos, segue esse padrão de causa e efeito. Bênçãos do pacto são prometidos aos que obedecem às leis de Deus, à palavra de Deus. Prosperidade, proteção, paz e especialmente a presença contínua de Deus no meio do povo. E maldições pactuais, por outro lado, são reservadas para aqueles que se rebelam contra Deus, quebrando o seu pacto por meio de idolatria, por meio de injustiça, por meio de desobediência. A inclusão da lei de Moisés aqui entre a profecia do julgamento e a promessa de restauração sugere que a observância da lei é aqui como uma condição para ser salvo do julgamento e participar da cura e da vitória final oferecida aos justos. Eles precisam obedecer à lei. Sem obediência à lei, não haverá redenção. Isso é um convite à reflexão sobre a própria condição espiritual do povo, com base no pacto estabelecido. Mas como sabemos, irmãos, o povo, todas as vezes em que havia uma cerimônia de renovação pactual, se comprometia com Deus em guardar os seus estatutos, se comprometia com Deus em guardar os seus juízos, mas nunca fizeram isso. Nunca conseguiram fazer isso de fato. Se você se voltar ao Salmo 78 e relembrar das palavras que ele mostra a característica daquela geração, ou desta geração, era uma geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. E foi assim com eles, é assim conosco. Deus sempre mostra sua misericórdia, mas o povo não atende. E é assim que nós então chegamos ao verso 5 e ao verso 6, onde há uma promessa de restauração. O envio do Elias como o chamado, ou com um chamado ao arrependimento. Ele chama a obediência, ele chama ao arrependimento. Quando ele diz no verso de número 5, eis que vos envio Elias, o profeta, o texto culmina com a promessa de que ele enviará Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Eu não quero entrar nos méritos de quem é e de quem não é, eu quero que você foque numa coisa aqui, que é a principal. Elias é visto como mensageiro que precederá o julgamento, uma figura que simboliza o arrependimento e a preparação espiritual do povo. Elias aqui representa o precursor, e ele tem como uma missão. Veja, o verso de número 6 diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele tem uma missão de preparar esse caminho. A sua vinda é uma advertência quanto à oportunidade da graça. Mais uma vez, porque o povo não obedecerá, como ele diz para Moisés, como ele disse para Josué. O povo está fazendo uma renovação pactual, mas esse povo não vai me obedecer. Esse povo continuará a transgredir as minhas leis. Porque esta é a condição de todo homem debaixo do pecado. Ele não tem nenhuma condição de obedecer à lei de Deus, e é por isso que Deus então vem e mostra, ou envia, ou abre o caminho para aquele que de fato cumprirá os seus estatutos e os seus juízos, para aquele em quem nós devemos depositar a nossa confiança. Porque ele sim obedeceu perfeitamente, ele sim é aquele que debaixo de suas asas nós estamos seguros, ele sim é o sol da justiça, que brilha para os eleitos, para aqueles que estão reconciliados com Deus, para aqueles que temem a Deus. É um chamado à reconciliação e à restauração. Converterá o coração dos pais aos filhos, conversão, e o coração dos filhos aos pais. A missão
desse Elias indicado aqui é reconciliação entre gerações, representando restauração relacional, restauração espiritual, preparando o caminho para o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Um dia que foi esboçado na cruz. Esse grande e terrível dia, o dia em que o sol se converteu em trevas, o dia em que se escureceu, e o Filho de Deus na cruz estava então julgando, ou Deus na cruz estava julgando todos os pecados do seu povo, no seu Filho. E este dia então começa como um breve relance na cruz, mas há um dia em que Cristo, esse Cristo vitorioso, retornará e então Ele virá com completude, com plenitude, para executar finalmente este grande e terrível dia. É nesse dia em que as coisas acontecerão, como você pode ver em Apocalipse, capítulo 20. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu uma aos mortos que nele haviam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Avance um pouco mais para o capítulo de número 22. Eu acho impressionante como o último profeta do Antigo Testamento termina as suas palavras dizendo sobre a certeza da vinda do dia do Senhor. E o último livro, ou o último apóstolo do Novo Testamento, termina o registro da sua revelação dizendo que esse dia se aproxima e esse dia virá. Verso de número 6 em diante, até o verso de número 21, note 3 vezes nesse texto. Verso 7, eis que venho sem demora. Verso de número 12, eis que venho sem demora. Verso de número 20, finalzinho, certamente venho sem demora. E nessas 3 declarações nós temos algo semelhante ao que aconteceu em Malaquias. Eis que venho sem demora no verso de número 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lembrai-vos do pacto, lembrai-vos do relacionamento. Então, à luz da minha vinda, obedeça a minha palavra. E quando você vê o verso de número 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, mostra o aspecto do dia que vem, para o justo e para o ímpio. Vou retribuir segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. E por fim, no verso de número 20, está dentro de um contexto anterior, no verso 18 e 19, quando ele diz: não mude as minhas palavras. O mensageiro veio, o mensageiro vem,
e deve falar exatamente as palavras que Deus disse para ser falada. Todo aquele que ouve, verso de número 18, as palavras da profecia deste livro testificam: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém e amém. Vejam, irmãos, há consequências devastadoras para aqueles que não ouvem as palavras do Senhor. É por isso que Cristo, todas as vezes, está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse repete esse eco: quem tem ouvidos, ouça. Algumas pessoas acham que têm ou desfrutam de um tempo ilimitado. Desfrutam de um tempo ilimitado para se preparar, para se corrigir, para obedecer a Deus. Quem te dá tanta garantia de que tu conseguirás sair daqui hoje vivo? Senão a arrogância e a soberba do teu coração. É por isso que a Escritura diz que hoje, não amanhã, não depois, não ontem, não daqui a 30 dias, hoje é o dia aceitável da salvação, porque eis que vem o dia e se aproxima. E arde como uma fornalha. Não há tempo ilimitado para você. Não há tempo ilimitado em que muitos pensam que podem adiar o arrependimento e o retorno a Deus. O texto deixa claro que o dia virá como fogo e aqueles que não se prepararem enfrentarão as suas consequências. Há alguns também que pensam que o julgamento é apenas para alguns. Afinal, eu não sou muito pecador, eu também faço coisas boas. O texto deixa claro que todos os que não temem ao Senhor, serão abrasados por esse dia, serão queimados por esse dia e se tornarão cinzas. O texto deixa claro que todos os que não temem ao Senhor, não importa a posição social, não importa a posição religiosa, não importa o que sejam, onde estejam, serão julgados e exterminados pelo Deus da glória. Portanto, lembre-se, o dia do julgamento será terrível para os ímpios, mas cheio de cura e vitória para os justos, para os que temem a Deus. A obediência à lei de Deus é o caminho para a fidelidade no pacto, e o único que obedeceu perfeitamente esta lei e em quem nós devemos nos esconder é Cristo Jesus o Senhor. E o Senhor nos chama ao arrependimento e à reconciliação, quando Ele envia e enviou e continua enviando seus mensageiros, para que você, ao ouvir estas coisas, se arrependa e se volte ao Senhor. E também, não apenas chamada ao arrependimento, mas chamada à firmeza. Você que teme ao Senhor, continue, como diz o verso de número 11 do capítulo 22 de Apocalipse: continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Continue a santificar a sua vida, irmão. Reflita sobre a sua vida. Você está vivendo como um ímpio, negligenciando a lei de Deus e recusando a reconciliar-se com os outros, com aqueles com quem você tem que se reconciliar, ou está vivendo como aqueles que temem a Deus, temem ao Senhor, aguardando o dia da vitória, em que virá o nosso Salvador, o nosso Senhor, trazendo cura e vitória completa. E eu concluo convidando ao arrependimento genuíno e à fé em Cristo, aqueles que ainda não se converteram, mesmo aqueles crentes nominais. Examine sua própria vida e se volte ao Senhor,
porque o dia do Senhor vem, se aproxima, e ele não tarda, não falhará. Jesus é aquele que realiza o julgamento, mas também oferece cura, misericórdia e libertação para todos aqueles que abraçarem os seus termos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.